Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos começar a leitura no verso 23. A partir de agora eu gostaria que você ficasse bem atento à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e penetra dentro de nós de uma forma inexplicável. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Esta palavra, irmão, é para nós hoje, porque a igreja de Coríntios já está com o Senhor há muito tempo. Aquele pessoal que ouviu isto já está com o Senhor. Agora é para nós, tá bom, povo de Deus? Diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, por quem Jesus foi traído, irmão? Por quem traiu Jesus? Não entendi. Judas o quê? Judas Iscariotes, porque tinha vários Judas, tá bom? Na noite em que foi traído, pegou o quê? O pão. Vamos lá, outro versículo. E deu graças a Deus, depois partiu o pão, e disse: isto é o meu corpo. Então, o pão que nós temos aqui, ele representa o corpo do Senhor Jesus. E ele disse mais: que a entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Eu gostaria que vocês repetissem essa frase comigo. Façam isto em memória. Glória a Deus. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, presta atenção, por isso aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Na tradução anterior diz indignamente. Olha, irmão, o que quer dizer isso? Indignamente, ou aquele que comer sem saber o que está fazendo? O que será que quer dizer isso? Participar, irmão, da Santa Ceia, sem discernir o corpo de Jesus, é uma coisa terrível. Porque nós precisamos discernir o corpo de Jesus, saber o que estamos fazendo. Porque se nós estamos com a aliança quebrada com o Senhor Jesus, nós somos indignos de participar, porque nós quebramos a nossa aliança. É por isso que nós temos na igreja um período para nós apresentarmos nossa vida diante do Senhor e pedir perdão dos nossos pecados. Porque cada vez que nós pecamos, nós quebramos a aliança com Deus. Então é necessário nós fazermos o quê? Confessar o nosso pecado. Dizer para o Senhor nos perdoar. Por isso o versículo seguinte diz assim, ó: portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Não é para ficar sem participar. Não, irmão. É para participar, mas primeiro você tem que acertar. Você tem que confessar o seu pecado. Você tem que se reconciliar com Deus. Porque cada vez que nós pecamos, nós quebramos esta aliança. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, tão poderosa, irmão, que quando nós pedimos perdão, Ele nos perdoa. Ele está pronto para nos perdoar. A Bíblia diz que com Ele está o perdão. Então, irmãos, conserte o teu altar, teu coração diante do Senhor. Corrige o erro. E então participe.
Porque se nós não confessarmos os nossos pecados, e vamos chegando, e vamos participando da mesa, a Bíblia disse então que nós estamos tomando condenação para nós mesmos. Olha lá. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Mais outro. Isso. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos. E alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Você está errado? Não. Eu estou errado? Não. Na minha consciência, para mim, eu estou sempre certo. É ou não é? Sempre é o outro que está errado. Eu sempre estou certo. Mas não é assim, irmão. Pare, pense. O Senhor está certo e nós estamos errados. Amém? Vamos lá. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Olha só que coisa maravilhosa, irmão. Quando nós confessamos, o Senhor nos perdoa, nos purifica, nos limpa. Pronto, e estamos com a aliança com Deus. Amém, povo de Deus? Tem mais um? Vamos lá. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Nada de um ficar comendo na frente, outro atrás. Nada de ficar bebendo o cálice na frente, outro atrás. Não, esperar uns pelos outros, como nós sempre fazemos aqui. Você entendeu? Diga amém. Pode fechar a sua Bíblia. Quero falar com os irmãos hoje desta aliança. Jesus disse, quando pegou o cálice: esse é o cálice onde contém o meu sangue. E o meu Pai, Ele faz uma aliança, uma nova aliança. Uma nova aliança. Então, quando nós vamos participar da mesa, nós vamos participar da nova aliança. Não da antiga aliança, mas da nova aliança que Deus preparou. Olha, irmão, desde que Deus criou o ser humano, o homem na terra, e o homem pecou, se você for examinar a Bíblia, se você for ler, se você é um leitor da Bíblia, você vai ver que Deus, Ele fez 7 alianças com o ser humano. 7 alianças. Talvez a mais conhecida sua seja no dia em que Deus destruiu todo esse planeta com água e depois fez uma aliança com Noé e colocou o arco celeste ali para nós sabermos, existe uma aliança entre nós e Deus. E também ele diz assim, para que eu também me lembre que eu tenho uma aliança com o ser humano para nunca mais destruí-lo com água. Talvez esse seja o que mais você conhece, mas Deus, no decorrer de todo esse tempo, desde que criou Adão e disse para ele não comer daquela fruta, Deus fez 7 alianças, irmão. 7. Você sabe o que é isso, irmão? Olha a misericórdia de Deus. 7 alianças com o ser humano. Mas eu quero perguntar para você, para que é feita uma aliança? Uma aliança, ele é um concerto, ele é um acordo, ele é um compromisso, é um contrato. Mas para que Deus faz esse contrato? Para que Deus faz essas alianças? Para nós termos comunhão com Ele. Porque o nosso pecado, irmão, impede a nossa comunhão com Deus. O nosso pecado forma uma barreira entre nós e Deus. Então Deus, Ele quer um relacionamento conosco. Essa é a verdade. Mas se nós estamos cometendo pecados, impede esse relacionamento. Por mais que você grite, por mais que você fale, irmão, Deus ouve, claro, Deus ouve todas as coisas. Mas você nunca vai ter uma resposta. Por quê? Porque existe uma parede, uma barreira entre você e Deus. Então é necessário nós pedirmos o perdão de Deus. Olha, irmão, em todas as alianças que Deus fez, em todas, desde Adão, em todas as alianças, era necessário a morte de um animal. Por quê, irmão? Porque o homem quebra a aliança,
como Adão quebrou a aliança com Deus, e houve necessidade, irmão, de quê? De alguém pagar pelo erro de Adão. E um coitado de um cordeiro, que não tinha nada a ver com o negócio, acabou pagando a conta. E assim começou. Porque Deus tinha um plano B. Se o homem pecar, então temos que fazer isso. E ali começou então o plano de salvação que Deus trouxe para o ser humano. Você pode dar graças a Deus por isso, irmão? Então, olha, preste bem atenção. Uma aliança que é feita entre Deus e o ser humano, ela é para ser cumprida. Ela é para ser obedecida. Quando Deus fala uma coisa, é para nós obedecermos. Aproveitando isso, eu já vou falar de domingo passado, não é? Domingo passado nós falamos de obediência, da obediência de Abraão. E no final nós entregamos um papel para cada um, para que você, durante a semana, fosse uma bênção, especialmente os homens. E você foi uma bênção esta semana, irmão? Uma bênção para sua esposa, uma bênção para sua família, uma bênção para o seu colega de trabalho, uma bênção para a igreja. Você foi uma bênção? Ou você já está quebrando a aliança com Deus aí? Porque quando desobedecemos, quebramos essa aliança. Ora, então veja bem, irmãos. Então, como diz a palavra de Deus aqui, a aliança que Deus faz com o ser humano é coisa séria. É para ser obedecido à risca. Não é para você fazer de qualquer jeito, não. É para obedecer à risca. Você está fazendo isso? Está obedecendo a Deus? Eu já me arrependi dos meus pecados. Eu fui batizado, estou na igreja, sou dizimista, sou ofertante, venho nos cultos, não perco um culto de domingo. Muito bem. Mas você está obedecendo os mandamentos do Senhor Jesus? É esse que é o problema. Não é questão de vir ao culto, porque até o diabo, irmão, eu não sei que lugar que ele está sentado aqui, mas ele está aí. A porta é aberta, até ele entra, senta num lugarzinho ali, fica prestando atenção na palavra, ou está pensando que não? Porque ele conhece mais Bíblia do que qualquer um. Ele viveu com Deus, irmão. Ele conhece coisas que nós não conhecemos ainda, mas vamos conhecer um dia. Você crê nisso? Diga amém. Então, todas essas 7 alianças que Deus fez com o ser humano, quem que quebrou a aliança? Foi Deus? Não. Foi o próprio homem que quebrou essa aliança. E Deus fala que o homem invalidou todas as alianças que ele fez com ele. Olha só, o homem, nós quebramos, invalidamos, porque quando erramos, não cumprimos, não obedecemos, nós quebramos esta aliança. Olha, povo de Deus. Então o nosso Deus, na sua infinita misericórdia, porque a misericórdia do Senhor não tem fim, Ele fez o quê? Eu vou fazer uma nova aliança com esse povo. Uma nova aliança. E há 600 anos antes de Cristo, Deus usou um homem chamado Jeremias para falar disso. Eu vou ler com vocês. Jeremias capítulo 31. Olha, irmão, 600 e poucos anos antes de Jesus nascer, Deus já vinha alertando que ia fazer uma nova aliança, porque todas as alianças que ele fez, o homem mesmo quebrou. Olha o que diz lá. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Você tem coragem de dizer, levantar a sua mão e: Senhor, me perdoa por ter quebrado a aliança? Então levanta a sua mão e diz: Senhor, me perdoa por ter quebrado a aliança, Senhor. E esta nova aliança, irmão, foi concretizada há 2000 anos atrás.
com a morte do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Ele fez uma aliança de sangue, mas não sangue de cordeiro, não sangue de bode, não sangue de boi, mas um sangue carmesim de Jesus Cristo, o sangue inocente de Jesus. Ele fez essa nova aliança com o ser humano. Irmãos, e para nós desfrutarmos das bênçãos desta aliança, é necessário nós abrirmos o nosso coração, voltarmos a Deus, quebrar o nosso eu posso, eu sei, eu faço. Não, irmão. É Ele que nos dá a vida. Se Ele fosse cobrar o ar que nós respiramos, irmão, nós morreríamos. Como que nós íamos pagar? Lembra no tempo da pandemia, da Covid? Quem tinha dinheiro conseguia até viver um pouco mais. E alguns estão vivos até hoje, porque tinha dinheiro para pagar o oxigênio. Então, quanto custa, irmão, esse oxigênio que Deus dá para nós? Deus dá tudo para nós. A vida que nós temos não é nossa, é de Deus. Essa vida que você tem aí, não é sua, é de Deus. E ainda, Ele faz tudo para que essa vida permaneça aí. Ele te dá o alimento, te dá a água, te dá o ar, te dá tudo. Você está entendendo? Diga amém. Irmãos, preste atenção. Para nós ficarmos certos com Deus, nós precisamos abrir mão de muitas coisas nossas. Abrir mão. Jesus falou para nós negarmos a nós mesmos. Você sabe o que é isso, irmão? Negar a nós mesmos. Às vezes a irmã Alice fala, puxa, a gente não passeia, a gente não viaja. Eu falei, ainda não é tempo. Muitas coisas, irmão, nós temos que negar na nossa vida. Às vezes até um passeio, até uma viagem. Você perguntou para o seu dono se você pode? Ou você diz da boca para fora que Jesus é seu Senhor? Quando nós falamos que Jesus é o nosso Senhor, irmão, você está dizendo Jesus é o meu dono, e de fato Ele é. Por quê? Porque Ele nos comprou com o sangue precioso dEle naquela cruz. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Se Ele é o Senhor, é Ele que manda, não é nós que mandamos. Nós fazemos coisas da nossa cabeça e já prontamente vamos lá. Espera aí, irmão. Tem que abrir mão. Tem que abrir mão das suas vontades. Se você quer entrar no céu, se você não quer quebrar a aliança, você tem que abrir mão. É isso que Deus fala. Olha, eu vou ler para você um versículo que fala do Senhor Jesus agora. Está em Filipenses. Só para você ter uma noção, irmão. Como nós quebramos essa aliança todo dia. Toda hora nós estamos quebrando a aliança com Deus. E nós precisamos então fazer o quê? Imediatamente se arrepender e pedir perdão. E Deus está pronto para nos perdoar. Olha, Jesus, irmão, eu vou ler já. Jesus abriu mão de tudo para assinar essa aliança. Olha o que diz a palavra de Deus. Filipenses, no capítulo 2, versos 5, 6, 7 e 8. Olha, vamos ler lá. Diz assim, ó. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Você tem? O que você faz, Ele faria? Hein? O que você pensa, Jesus pensa? Nós temos que ter a mente de Cristo. Ó, Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, Ele abriu mão de tudo que era seu
e tomou a natureza de servo. Está prestando atenção? Tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. E o quê? Morte de quê? A pior morte que existe. A morte de cruz. Até hoje, a pior morte, a mais humilhante morte, é morte de cruz. Então, se Jesus, irmão, ele abriu mão da sua glória, adorado pelos anjos, com todo o seu poder, com toda a sua beleza, ele deixou para lá tudo isso. Por quê, irmão? Para assinar uma aliança com o ser humano. Mas para assinar essa aliança, ele tinha que vir aqui. Ele assinou esta aliança com o sangue dele, irmão, quando morreu naquela cruz. Então a aliança que Deus fez conosco é uma aliança de sangue, e sangue do Senhor Jesus. E aí sim, aí a Bíblia diz então, ele estabeleceu uma nova aliança. Ele já assinou a parte dele, e você? Ele já assinou, e eu? Será que eu também já assinei? Eu já me arrependi dos meus pecados, já entreguei minha vida para Jesus, já Jesus mora dentro do meu coração, já fui batizado. É mesmo? E por que você continua fazendo o que vem na cabeça? Por que você continua fazendo o que você quer? Você consulta seu dono? Você consulta seu dono quando você vai fazer uma coisa? Você consulta para ver se é isso que ele quer? Para ver se é esse o plano dele, o projeto dele na sua vida? Meu irmão, olha, Jesus, quando estava à mesa, ele não só partiu o pão, dizendo que aquele pão representava ou era o corpo dele. É ou não é? Foi isso que ele falou? Ele não só partiu o pão. Não, ele deu o pão. Ele partiu o pão e deu para comer o pão. Lembra, muito tempo antes, mais ou menos um ano antes disso, quando estava uma multidão de 5.000 pessoas, que ele multiplicou pães e peixes, e aquele povo comeu o pão e o peixe. Aquela multidão estava ali, querendo ungí-lo como o rei do pão. E ele disse: se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, não tem vida em si mesmo. E quando ele pregou isso, as pessoas não entendendo, falaram: esse cara é louco. Como que nós vamos comer a carne dele, beber o sangue dele? E começaram a ir embora. Até mesmo os abençoados, os curados, os libertos, porque a Bíblia diz que todos foram embora. Ficaram somente os 12. E ainda nos 12 tinha o Judas. Vocês não querem ir embora também? Aí Pedro dá um pulo na frente de todos e diz: para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Amém, povo de Deus? Então, eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. Para nós não quebrarmos esta aliança e não vivermos no pecado, pecando, nós precisamos da promessa de Deus, que é o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, irmão, aí a Bíblia diz que nós não vivemos em pecado. Mas se por acaso nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vocês estão entendendo, irmão? Hein? Então nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai nos convencer do que é pecado. Sem ele, irmão, você não sabe o que é pecado e o que não é. Você pode achar. Achar, você vai achar como qualquer ser humano acha. Roubar é errado, é ou não é? Matar é errado,
Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Que o Espírito Santo, ele nos convence do que é pecado. Às vezes de uma palavra torpe que você fala. De alguma coisa que você faz. Então, o povo de Deus, o Espírito Santo já imediatamente te convence. Quando nós erramos, o Espírito Santo, irmão, já nos convence. Quantas coisas, como Davi, ele pediu para Deus o dia que ele estava ali aos pés do Senhor, ali, irmão, rasgou todas as suas vestes, reconheceu que pecou, ele disse: Senhor, eu pequei. Ele estava ali diante do Senhor, irmão. Ele começou a dizer até dos meus pecados ocultos, quer dizer, aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, que é pecado e nem eu sei que é pecado, que o Senhor me perdoa desses pecados também. Por isso que a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele errava como nós? Errava, pecava. Mas quando ele pecava, irmão, ele se humilhava diante de Deus e pedia perdão dos seus pecados. Você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Faça a mesma coisa que Davi fazia. Peça perdão dos seus pecados. Quanta gente às vezes está na igreja, irmão, há muitos anos, mas lá dentro está guardando alguma coisa, como se você conseguisse esconder alguma coisa de Deus. Deus sabe tudo, irmão. Abre o coração diante de Deus, fale com Ele. Então, irmãos, eu quero ministrar a ceia nessa manhã com vocês, de uma forma muito abençoadora para a sua vida. Amém, povo de Deus? Para você sair daqui hoje mesmo perdoado por Deus, resgatando esta aliança. Sabe, Jesus falou assim, irmão: todas as vezes que comer esse pão, fazei o quê? Em memória de mim. Todas as vezes que beber este cálice, fazei em memória de mim. O que nós entendemos aí? Que Jesus, irmão, ele quer ser lembrado, nem pela ressurreição dele, mas ele quer ser lembrado pela morte dele. Porque ele morreu por nós. Não foi na ressurreição dele que ele nos comprou, não. Ele nos comprou quando ele morreu naquela cruz, pagando o que nós nunca poderíamos pagar, nos comprando para Deus, irmão, com o seu sangue, até a última gota. Você parou para pensar isso, irmão? Você já pensou nisso, hein? Olha, você sabe que Paulo mesmo aqui nessa carta, o versículo que nós lemos, se você prestou atenção no verso 26, o que diz? Quando nós comemos o pão, bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte dele, não a ressurreição, a morte dele, até que ele venha. Venha o quê? Nos buscar. Volte a esse mundo aqui como ele prometeu, que ele vai voltar aqui. Essa é a nossa esperança, irmão, que Jesus vai voltar e nos levar de volta para casa. Aqui nós estamos viajando, aqui nós estamos, irmão, por um tempo, mas o nosso lugar não é aqui. Nossa casa não é aqui. A nossa casa é lá. Mas se nós quebramos toda hora esse acordo, esse contrato, irmão, você já pensou uma hora que você tiver com essa aliança quebrada, a trombeta tocar e Jesus vir buscar a sua igreja, o que vai ser de você? Vai ficar por aí. Não vai poder subir. Então, povo de Deus, eu gostaria que você ficasse em pé agora.